Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. É a sua primeira vez por aqui? Então já se inscreve e compartilha com aquela mulher que você quer abençoar. E se você é uma mulher que busca autoconhecimento, equilíbrio emocional e desenvolvimento espiritual, este canal é para você. E hoje nós vamos falar de algo que muitas vezes acontece de forma silenciosa em nossa vida. São os padrões emocionais repetitivos. Sabe aquelas repetições de pensamentos, sentimentos e comportamentos que nos deixam presas no mesmo lugar e que vão nos drenando a nossa energia e roubando a nossa paz? É sobre isso. Este assunto te chamou a atenção? Quer viver de forma mais consciente e leve? Então vem comigo! Sabe aquelas situações que se repetem? Aquelas dores que insistem em voltar? Escolhas que você jura que não faria mais e quando percebe, lá está você, no mesmo ciclo. Isso não é simples coincidência. São ciclos emocionais viciantes que muitas vezes governam a nossa vida sem que a gente perceba. E hoje nós vamos conversar sobre como esses ciclos se formam, como eles nos mantêm presa e principalmente como podemos quebrar esses ciclos para ter uma vida mais leve. Então respira fundo e, como eu insisto em dizer por aqui, elimine todas as distrações, porque essa conversa pode ser o primeiro passo para a sua libertação emocional. Ciclos emocionais viciantes. Vamos começar do início. Ciclo, sequência que ocorre, se completa e repete. Vício, tendência específica para algo nocivo. Nossas experiências dos 0 aos 7 anos constroem e estimulam neurônios responsáveis pelas ativações químicas dentro do nosso corpo. E para cada emoção humana, o nosso corpo produz uma química proporcional. Nossos neurotransmissores são como mensageiros químicos que transportam e estimulam os sinais cerebrais. E isso afeta diretamente as nossas funções físicas, psicológicas e cognitivas. Nas nossas funções físicas seria o nosso sono, nosso apetite, nossa frequência cardíaca, respiração. Nas funções cognitivas seria a nossa memória, nossa concentração, o nosso aprendizado. E nas funções psicológicas afetam o nosso humor, medo, emoções, sensações, ansiedade. Aqui também é importante pontuar a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções são as nossas funções psicológicas automáticas, inconscientes em resposta a um estímulo, ou seja, não conseguimos controlar. Já o sentimento, ele é um processo que envolve memórias, afetos, percepções, personalidade, tristezas ou alegrias, expectativas, traumas, dores. Um exemplo para a gente ilustrar aqui, né? Se alguém fala de você pelas costas, injustamente, você fica com raiva. Um sentimento natural, automático e inconsciente. Mas é sua decisão escolher se ela vai se instalar em você e virar um sentimento de mágoa. Percebeu a diferença? A emoção está ligada à química do cérebro e é aí que estão ligados os vícios. Nós nos viciamos em emoções. Por exemplo, pessoas que são viciadas em adrenalina, elas sempre estão buscando coisas radicais e estimulantes para produzir essa química da adrenalina. Pessoas
viciadas em cortisol estão sempre encrencando com alguém, discutindo, viciadas em produzir essa química do cortisol. Lembra? Falamos no início? Cada sentimento é produzido dentro do nosso corpo uma química proporcional. Então, ficamos sujeitas a repetir emoções por dependência da química produzida por elas. Você percebe que isso alimenta o sistema de recompensa do cérebro? Assim, rapidamente o nosso cérebro encaminha um estímulo para que nós possamos repetir aquela ação para gerar aquela química e mais uma vez nós nos alimentarmos da química gerada por aquela emoção. E isso serve para todas as emoções, as positivas e as negativas. E por abstinência, nos colocamos em situações que nos deem mais daquilo. É como um vício químico. Todas nós, em algum momento da nossa vida, já nos percebemos presas em ciclos emocionais viciantes, ciclos emocionais negativos, padrões repetitivos de pensamentos, sentimentos, comportamentos que parecem nos arrastar para o mesmo lugar de dor, de angústia, de frustração. São aqueles momentos em que, por mais que desejemos agir de outra maneira, acabamos agindo da mesma forma. E geralmente nos arrependemos e custamos a nos perdoar, porque nos sentimos fracas. Percebe que é o mesmo padrão da dependência química? Sim, porque cada emoção gera uma química específica no nosso organismo. A serotonina está ligada ao equilíbrio do nosso humor. A noradrenalina está ligada ao estresse, ao medo, à ansiedade. E depois que estamos viciadas na química gerada pelas emoções, nós vamos seguindo a vida, vivendo a vida no automático, sem perceber que estamos tendo comportamentos emocionais viciantes, destrutivos e repetitivos. Nós não percebemos que entramos nesse ciclo. É como eu falei, nós vamos vivendo no automático, quando nós não paramos para nos analisar. Isso é muito fácil de nós percebermos em nosso meio. Eu duvido que você não conheça uma mulher que seja viciada em criticar, ou uma amiga que seja autossabotadora, esteja sempre procrastinando o seu crescimento e desenvolvimento, ou aquelas pessoas negativas que sempre têm uma palavra pesada para um dia leve. Eu duvido que você não conheça uma pessoa assim. Essas pessoas são viciadas nessas químicas, causada pela emoção de repetir e repetir esse comportamento. Existem pessoas que são viciadas em se culpar, em se diminuir, em se colocar como perdedoras. Pode parecer estranho, mas o nosso cérebro busca justamente isso, aquele caminho conhecido. E nós buscamos inconscientemente por situações que vão gerar dentro de nós aquela química que fomos habituados desde a infância, pois além da nossa influência, da influência cultural que recebemos, também recebemos parte dessa química no DNA dos nossos pais. Em busca dessa química, nós nos autossabotamos, porque também herdamos esses comportamentos autossabotadores. E quando nós estamos vivendo no automático, esses comportamentos sabotadores só se repetem e só se acumulam. Aí nós vamos partindo lá, vamos para a rede social para ver o crescimento, o desenvolvimento das outras pessoas, vamos dizer um oi, né, na rede social para aquela pessoa que te despreza. Isso é comportamento autossabotador. Outros comportamentos é o isolamento, ou a gente ficar ensaiando resposta para pessoas que nos ofendem, ou nos isolamos e saímos por aí dando satisfações mesmo que ninguém peça, aceitamos convites para frequentar ambientes que nos fazem sentir inferiores. Sim, pode parecer estranho, mas a nossa química cerebral sempre vai nos levar a buscar esse inferno conhecido antes de nos levar a explorar outras possibilidades, porque isso gasta energia e, como já sabemos aqui, o nosso cérebro está sempre no propósito de economizar energia.
E aí você deve estar se perguntando, né? É possível romper esse ciclo? E eu te digo que sim, mas não é fácil. Como todo vício, nós temos que colocar muita intencionalidade e muito esforço. Não é uma tarefa fácil, definitivamente. Nós precisamos fazer um esforço consciente. Nós precisamos gerenciar nossos pensamentos, comportamentos e sentimentos para que haja uma mudança dessa antiga programação cerebral, dessa antiga programação química cerebral. Veja aqui comigo o que disse a doutora Carolina Leaf, uma neurocientista cognitiva. É necessário pelo menos 3 meses perseverando nesta mudança de comportamento para diminuir a força sináptica viciante. Ou seja, o nosso cérebro ele tem estímulos elétricos e quanto mais damos atenção àquele pensamento, mais estímulos nós geramos ali. E essa conexão é feita quando nós paramos de pensar aquele pensamento destrutivo. Aquele pensamento diminui até enfraquecer e parar de ser pensado. Você consegue perceber, então, a importância de gerenciar um pensamento? Nós não precisamos acolher aquele pensamento que vem à nossa mente só porque ele chegou à nossa mente. Às vezes é um pensamento intrusivo, destrutivo, que não nos faz bem. Nós não precisamos aceitar aquele pensamento se ele não faz sentido, se ele não contribui para o nosso crescimento e desenvolvimento, se ele não contribui para o nosso bem. E nós devemos sempre questionar os pensamentos que vêm à nossa mente. Temos que nos perguntar, por que eu estou pensando isso? Isso de fato é um fato ou é uma forma como eu estou interpretando esse acontecimento? Questione-se, pergunte-se se existe outra forma de ver aquela situação e pratique a substituição consciente. O que seria isso? No início, você vai se sentir meio boba com essa prática, mas se toda vez que vier um pensamento destrutivo à sua mente, você responder para ele em alto e bom som o contrário do que ele está querendo te convencer, você vai perceber que eles vão enfraquecer a ponto de daqui a pouco sumir. E ao romper com esses padrões antigos de pensamento, você abre espaço para criar novos ciclos positivos de amor, de acolhimento, de crescimento, de consciência e leveza. E alimente a sua mente com coisas edificantes. Nunca esqueça, nós somos resultado daquilo que consumimos. Se você não está contente com os resultados, analise o que você tem oferecido para sua mente. Você pode fazer também um diário de emoções e sentimentos, lá no nosso caderno curativo que nós sempre falamos por aqui. Olha só, deixa eu te mostrar aqui como que eu faço o meu. Eu coloco formas variadas e diferentes, coloco o dia, né? Cada dia do mês, se tem 31 ou 30, o mês, e vou colorindo com um padrão de cores que eu coloco para cada sentimento. A raiva, a alegria, o estresse, a correria, o medo, a angústia, a ansiedade, cada um deles tem uma cor específica. E aí eu coloco aqui no meu caderninho as cores e no final daquele mês eu vou lá e somo, né, os dias em que eu estava com aquelas emoções ou com as outras emoções, especifico em porcentagem e percebo quais foram os dias que me deixaram sentir aquilo, analiso por que eu me senti daquela forma. Eu acho que assim fica muito mais fácil você se conhecer e conhecer as suas reações emocionais diante das coisas do dia a dia, às vezes coisas simples. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio emocional. E o caderninho curativo, ó, sempre aqui do lado. Viu só? Assim fica muito mais fácil nós observarmos quais sentimentos têm contribuído ou não para a repetição de padrões emocionais negativos. E todo esforço nesse momento é de grande valor, pois tudo começa aqui, ó, no nosso pensamento. A emoção gera um sentimento, que gera um pensamento,
e gera comportamentos que definirão os nossos resultados. Você precisa ficar atenta e perceber como tudo começa, como se inicia esse ciclo. Primeiro, começa com um gatilho, uma situação, palavra ou uma lembrança, uma memória que mexe com a sua emoção. Depois é gerado um pensamento, e esse geralmente está ligado às suas crenças limitantes, que tem uma conexão com traumas, rejeição, abandono ou uma sensação de insuficiência. E esses sentimentos vão gerar comportamentos. Ou você se fecha, se afasta, ou você explode, depois se culpa, se autossabota. E esse comportamento autossabotador, ele alimenta o pensamento inicial. E o ciclo se fecha e se repete. E é por isso que nós precisamos ser sustentadas pela palavra de Deus nesse período de mudança. Inclusive, a palavra de Deus nos instrui a fazer as escolhas certas. Vamos ver juntas lá em Deuteronômio 30:19, o que diz as Sagradas Escrituras? Diz assim: os céus e a terra trago hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Viu só? Esta palavra confirma que a nossa descendência também colherá dos frutos das nossas escolhas. Então, escolha bem o que você pensa. Escolha bem os sentimentos que você deixa habitar em você. Escolha os seus comportamentos antes de agir, porque isso tudo vai gerar resultados na sua vida e na vida da sua descendência. Por isso é importante fazermos escolhas certas e romper com esses ciclos que nos escravizam. E para que nós possamos começar a romper com esse ciclo, nós precisamos nos colocar no processo, precisamos buscar a nossa saúde física, nosso bem-estar mental e emocional. Nós precisamos entender os porquês do que nós sentimos. E o equilíbrio está sempre ligado à prudência, ao domínio próprio, à temperança. E aí vem aquela pergunta: como conseguimos exercer domínio sobre pensamentos viciantes que muitas vezes nós viemos praticando a vida toda, desde a infância? Isso mesmo, eu duvido que pelo menos uma vez na sua infância você não tenha escutado que se o amiguinho te chamar de bobo, você chama ele também. Se o amiguinho bater em você, você bate nele também. Se ele mostrar a língua para você, você mostra a língua para ele também. Mas eu te garanto que esse comportamento não nos traz paz. Mesmo que você esteja certa em algum acontecimento onde você foi injustiçada, largue mão de tentar provar, porque existem pessoas que já decidiram que nem querem te ouvir. E nada pode convencer alguém que já decidiu que não quer ouvir você. Então, gaste a sua energia com algo que realmente importa. Deixe toda essa amargura que jogaram, que despejaram sobre você, passar por aquela peneira do Espírito. Essa peneira do Espírito é o caráter de Deus em nós e que muitas vezes está lá dentro, sufocado pelos nossos desejos da carne. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu sei, você deve estar pensando: eu não consigo. E eu entendo você, porque eu também não consigo. Eu não consigo sozinha. Mas olha só o que Jesus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viu só? Você não está sozinha. É só você pegar esse fardo pesado que você está carregando, esses ciclos viciantes que você não consegue romper. Entregue esse fardo para ele. Entregue, troque com ele. Você vai sentir que essa troca vai te deixar mais leve. E toda vez que a sua mente vier lhe trazendo aqueles pensamentos destrutivos, você pratica substituição consciente. Responda para ela em alto e bom som: eu já entreguei, eu já virei a página, eu já nem me lembro mais. E não desista, porque a nossa busca para romper esses ciclos emocionais viciantes, ela deve ser constante. Mantenha essa constância, mas continue se observando para não exigir muito de você mesma, porque nesses períodos nós nos deparamos com resistência mental. Então procure não desanimar nesses pontos, procure continuar firme. O nosso cérebro é o nosso território, mas muitas vezes vamos enfrentar batalhas na mente para tomar de volta esse território que é nosso. E isso me lembra muito o povo de Israel a caminho da terra prometida. Depois você vai lá e lê Êxodo 33. Eles enfrentaram muitos desafios que exigiram perseverança e confiança em Deus. Eles tiveram que lutar com povos inimigos que tinham se estabelecido em terras que eram deles. E da mesma forma acontece aqui, na nossa mente. Pensamentos inimigos estão tentando o tempo todo se estabelecer. E algumas vezes esses pensamentos nos invadem e conseguem se estabelecer, habitar em nossa mente, porque eles acham espaço, eles acham um caminho através desses ciclos emocionais repetitivos. Mas esse território é nosso. O território da nossa mente pertence a nós. E nós não só podemos, como devemos ser protagonistas da nossa história. Lembre-se, nós não estamos aqui para viver ciclos de dor, mas sim processos de cura e restauração da nossa essência. Cada vez que você escolhe se observar, se olhar, se acolher, se amar, você está quebrando um ciclo e decidindo que essa dor não se repete mais. Então, depois de tudo que foi dito aqui, se você se percebeu, se você se enxergou em um desses ciclos, isso é um sinal de consciência, é o primeiro passo para a transformação, para romper de verdade e definitivamente com esse ciclo e começar a viver diferente. Então, chega de repetir padrões de comportamentos que não te pertencem mais. O passado pode até ter moldado a sua história, mas ele não te define, não define quem você é daqui para frente. Então levanta essa cabeça, olha para frente e decida agora quebrar, romper com esses ciclos emocionais destrutivos. Abra essas portas para uma nova vida. Para uma vida mais leve, mais consciente, mais alinhada com a sua essência, com os seus valores, com a sua verdade. Então respira fundo aí agora e declara no seu coração: eu escolho ser livre. O ciclo só para de se repetir quando você decide pôr um ponto final. Quando você desperta, se olha, se acolhe e escolhe romper com esse ciclo, ele perde força e você se torna livre. E lembre-se sempre, quando uma mulher desperta, ela se torna imparável.